texto de Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos então considerar esse texto nesses breves minutos que aqui estamos. Eu quero falar às crianças e eu quero falar ao coração dos adultos também. Nosso preletor principal não pôde ficar para hoje. Ele falou ontem, falou na sexta-feira brevemente, falou ontem, mas não pôde ficar hoje à noite. Então, nós vamos aqui fazer esse trabalho de explanar um pouquinho o significado dessa expressão fazer nova todas as coisas. Se você percebe, nós estamos no finalzinho da revelação bíblica. Nós estamos aí no penúltimo capítulo do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós temos um relato fantástico de uma promessa, de uma descrição de novo céu e nova terra. No texto, a palavra nova aparece algumas vezes. Meus irmãos e amigos, crianças que estão aqui, não existe uma maneira de melhor falar, ou pelo menos um bom sermão, uma boa oportunidade de pregar sobre essas incríveis glórias que nos esperam na eternidade. Enquanto aqui vivemos, enquanto aqui estamos tentando aprender a viver, reconhecendo as nossas limitações, tristezas, dores e várias lutas que passamos, é bom lembrar da promessa de Jesus de que haverá um tempo em que Ele vai renovar todas as coisas. É uma promessa dele. Então o texto de Apocalipse, capítulo 21, na visão que João teve, ele diz que viu novo céu e nova terra. Verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Ele ouviu vindo grande voz do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Eu gostaria de ajudar você a entender a história bíblica. Nós podemos chamar até mesmo de história de Deus. A Bíblia conta a história de Deus. O que nós fazemos, crianças, aqui durante todo o ano, na EBEC, toda sexta-feira, é conhecer a história de Deus. A história de Deus. A história de Deus começa em Gênesis. E a história de Deus termina aqui em Apocalipse para nós, mas ele deixa um campo aberto, com muitas possibilidades de nós imaginarmos um pouquinho como será a eternidade, porque a eternidade não terá fim, como a nossa vida aqui tem um fim, como as coisas dessa existência aqui têm um tempo de validade. Nós entendemos pela história bíblica que Deus, em Gênesis, ele resolve então criar todas as coisas. Deus começa a sua história falando da criação. Quando nós olhamos essa frase, faço nova todas as coisas, a palavra nova poderia ser omitida. Nós poderíamos ler, faço todas as coisas, retirando aí um nova. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas do nada. Ele falava e as coisas vieram a existir. Pelo poder da sua palavra. É curioso lembrar que em Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito Santo, que nós estamos estudando, ele pairava sobre a face das águas. E à medida que Deus falava, o Espírito então tomava a forma, as coisas que estavam vindo à existência. É o Espírito Santo então que trabalhou, trazendo vida aos animais, trazendo vida e forma a tudo que foi criado, como também foi o Espírito Santo que trouxe o fôlego da vida. O Espírito Santo então
veio sobre aquele boneco desenhado do barro, aquele homem barroso, feito do barro, Adão significa isso, e ele então recebeu vida. E a partir daí esse homem passou a ser a parte principal da criação de Deus. Deus fez o homem para quê, crianças? Deus fez o homem para o quê? Para o amar. Deus fez o homem, e esse homem então deveria ter alegria, prazer em Deus. Esse homem então era a imagem e a representação do Deus vivo, do Deus Criador. O Criador tem uma vontade e as suas criaturas teriam prazer de obedecer à vontade desse Deus. E o homem então era para experimentar alegria, satisfação. Só que alguma coisa aconteceu. E nessa história de Deus, nós encontramos então o homem caindo no seu pecado. Ele leva uma queda grande. Ele cai do seu estado de glória, do seu estado de alegria, de comunhão com Deus. E daí nós vemos então Deus entrando com o seu plano de redenção. A história da redenção começa após a queda, quando Deus promete um descendente, quando Deus promete um salvador, quando Deus promete redenção ao homem. Eu não vou deixar a minha criação manchada pelo pecado. Eu não vou deixar que o homem se afaste e se aparte de mim. Eu vou entrar em ação, eu vou fazer algo para redimir o homem. E Deus começa isso chamando o homem Abraão, esse adorador de deuses pagãos, lá no Ur dos Caldeus. Abraão então é chamado para andar com Deus. Abraão, anda comigo. Eu quero que você ande comigo. Para onde, Senhor? Para onde eu te encaminhar? Vem comigo. Então nós temos a caminhada de Abraão e promessas que Deus faz a Abraão de um descendente, de uma bênção que vai alcançar todas as famílias da terra, inclusive nós, juazeirenses aqui. A bênção era que Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. Haveria perdão dos pecados e haveria redenção, vida eterna. Essa é a bênção que foi prometida a Abraão. Então vem o relato bíblico da experiência do Êxodo, como vimos ontem, a aliança que Deus faz no Monte Sinai com a lei, os profetas, as mensagens de encorajamento que Deus dá à nação de Israel, até que enfim, Cristo Jesus vem. Deus sai da sua glória e se faz carne, gente como nós. Deus sai de lá e vem viver entre nós, Jesus Cristo. Mas muito mais do que isso. Ele faz a sua obra de redenção, ele morre, mas ele não fica morto. O rei é vitorioso, ele ressurge, ele é vitorioso sobre a morte, sobre o diabo. Ele de fato esmaga a cabeça da serpente, Satanás é derrotado, ele não tem mais poder sobre o homem. Ele não tem mais poder sobre a realidade do reino. O foco de rebeldia ainda existe, mas o rei está reinando. Jesus Cristo está conquistando corações de crianças e de adultos também. Por isso ele envia o Espírito Santo. Pentecoste aparece, onde o Espírito Santo então é enviado a cada crente, à igreja, e a igreja então entra numa missão de ser testemunha do Deus vivo. A igreja é uma testemunha viva de que Jesus não morreu, que Jesus Cristo continua vivo, ele ressuscitou. Nós não estamos falando aqui de alguém derrotado, nós não estamos falando aqui de um Jesus fraco, nós estamos falando aqui do Jesus ressurreto, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a igreja existe para testemunhar dele. A igreja é a testemunha viva, que existe um Deus vivo. E por isso nós estamos aqui, para fazer com que as crianças entendam esse recado, que entendam essa história, que entendam que tem uma parte que ainda vai acontecer. Nós estamos aqui. Tem algo para acontecer. Então, na história de Deus, ainda falta a plenitude. Vai acontecer algo completo, fantástico aqui que nós estamos aguardando. Ele disse que faria coisas novas. Ele vai
transformar não só a sua vida por meio do Evangelho, mas Ele também prometeu transformar o cosmos. Toda a realidade visível e invisível será transformada pelo poder de Jesus. Então, nós esperamos Ele vir, Ele vem buscar a sua igreja, nós esperamos então Ele derrotar por completo todo o mal, e essa descrição que João faz aqui é fantástica, porque ele está descrevendo exatamente esse momento em que a eternidade vai chegar para nós. Mas, irmãos, mais do que isso, é curioso, porque o verso 3 diz que uma voz que vem do trono afirma: eis o tabernáculo de Deus com os... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que ele está dizendo aqui? Que a habitação de Deus agora será com quem? Com os homens. Vocês entendem que parece que o projeto de Deus é que Ele quer morar com a gente? Deus quer morar com a gente. Deus quer viver entre nós. Só que Ele não fez isso de uma vez por completo, ou seja, em um só ato. Ele fez isso através de um processo. Ele vai trabalhando durante toda a revelação, primeiro a Israel, o povo que ele formou a partir de Abraão, com a chegada do Messias e agora com a chegada do Espírito, ele está formando um povo. O Espírito Santo já está em nós, mas ele quer morar dentro de nós e entre nós. O texto claramente diz que Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Parece que o desejo de Deus sempre foi ser um de nós, estar perto das suas criaturas, perto de mim e de você. Você está caminhando com Deus? Você está andando com Deus? Você sente Deus perto de si? Sua caminhada diária, você considera este Deus? Você anda com Deus como de fato Ele quer e deseja andar com você? Você não quer, como eu também não quero. O homem não quer andar com Deus. O homem, ele quer andar longe de Deus. Por isso que Jesus Cristo foi enviado para fazer uma obra especial no nosso coração. Daí ele começa a mudar o interior da nossa vida. Ele começa a fazer coisas novas na nossa vida. Ele começa a mudar o nosso pensamento. Ele começa a mudar a nossa maneira de ver a vida. Ele começa a mudar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Na nossa casa começa a acontecer coisas novas. Na nossa vida começa a acontecer coisas novas. O Evangelho começa a fazer coisas novas, primeiramente no nosso interior, no nosso coração. Ele então derrama os primeiros frutos. A missão de Deus é vista na criação, porque Deus tem como missão reinar. Apocalipse apresenta esse Deus triunfante que reina. Ele está no trono, Ele governa tudo, o tempo todo. O mundo não está à deriva. A sua vida não está aí de perna para o ar e Deus está assim. Olha, deixa lá, não estou nem vendo o que está acontecendo com fulano. Deus está reinando, tudo está amarrado ao seu controle. A missão de Deus é reinar, Ele é o rei, Ele domina sobre tudo e todos. Não existe nenhum ser humano, não existe nenhum animal, não existe nenhuma folha de árvore, não existe nenhuma ameba, nada insignificante que você possa lembrar agora que não esteja ligado à soberania e ao governo de Deus. Quer você aceite ou não, Ele é o rei. Quer você concorde ou não, Ele é o rei. Porque a missão de Deus sempre é reinar. Ele é o rei absoluto. Leia o capítulo 4, leia o capítulo 5 aqui de Apocalipse. Você vai ver sempre Deus no trono. Ele está reinando. Você que não aceita o reino dele. Você que quer se insurgir contra o reinado dele. Você que não quer submeter à vontade dele. Mas mesmo assim ele é rei. E ele vai conquistar todos. Um dia, a palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Ele é Senhor absoluto. Esse é o propósito de Deus.
Então, a criação vem, o homem cai, Deus faz promessas, Ele trabalha com a nação de Israel, Ele trabalha agora através de Jesus Cristo, sendo enviado. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Filho e o Espírito enviam a igreja com a missão de testemunhar o Evangelho enquanto estamos aqui. Nós estamos aqui apenas, como falamos hoje pela manhã, recebendo as primícias, os primeiros frutos. Nós não recebemos tudo, nós estamos aguardando plenitude, onde tudo vai ser transformado. Esse corpo de pecado será deixado. O corpo incorruptível será tragado por um corpo incorruptível. Corpo não mais terrestre, mas um corpo celestial. Um corpo não mais terreno, mas um corpo glorificado. E nós estamos aguardando a plenitude. Em toda a Bíblia você vai ver no Antigo Testamento promessa. Com a chegada de Jesus e do Espírito Santo em Pentecoste, acontecem os primeiros frutos, as primícias. Os primeiros frutos e a garantia de que Ele vai vir para completar sua obra de redenção. Nós estamos aguardando esse momento chegar, irmãos. Nós estamos aguardando esse momento chegar. O trono divino está cercado de adoração. Lá existem 24 seres viventes representando o povo de Deus, adorando a Deus incessantemente. Os anjos estão adorando este Deus que governa tudo. O trono divino é o lugar onde os juízos são enviados à terra. Vocês lembram que João, quando chega diante lá do trono, diz que tem um selo, um livro lá que está selado. E ninguém pode saber o conteúdo daquele livro. João diz que começa a chorar. E de repente, então o anjo diz, olha, tenha calma. Alguém venceu. O Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro. E a partir dali nós temos então o desvendamento da história, como vai se encerrar. É do trono de Deus que vem os juízos contra a humanidade que rejeita o Filho Jesus Cristo. Deus diz que vai fazer coisas novas. E Ele vai fazer, como Ele também vai julgar todos aqueles que o rejeitam. Mas, irmãos, também é do trono divino, em terceiro lugar, que está descrito esse novo céu e nova terra. O Cordeiro nos comprou na cruz. E nele tudo será refeito. Tudo será refeito. Tanto no céu como na terra. No trono, ou o trono de Deus, onde Jesus está também ao lado do Pai, é o centro da adoração. E se é o centro da adoração, deve ser também o centro da nossa vida. Ele é digno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é digno de fechar o programa redentor de Deus, do Deus Pai. Ele vai eliminar todo o mal causado por Satanás. Ele vai eliminar todo o mal causado pelo pecado. Ele vai eliminar tudo que causa em nós sofrimento. E Ele vai finalmente trazer-nos a presença de Deus. O seu trono vai vir até nós. Deus mesmo vai vir habitar conosco. Isso tudo por causa da obra que Ele fez. Em sua glória, em sua majestade. Ele vai fazer com que os salvos habitem nele por toda a eternidade. Isso é chamado de céu. Céu é esse lugar ausente do mal, mas presente, todo o tempo, ininterruptamente, da presença real de Deus e de Cristo Jesus, o Filho dele. O céu é esse lugar ausente do mal, da realidade de Satanás, dos seus ataques constantes e tentações sobre você. O céu é esse lugar onde o pecado não tem mais poder nem domínio. O céu é esse lugar onde a presença de Deus e a presença do Cristo ressurreto estará em nós e estará entre nós por toda a eternidade. Não haverá distinção entre céu e terra. Eu fico até imaginando como é que vai ser isso, né? Parece que as duas realidades, céu e terra, vão ser fundidas numa nova realidade. Vai ser algo fantástico. O apóstolo Pedro diz que o fogo, a destruição vai acontecer nesse mundo
e Deus vai fazer o novo a partir desse velho. Parece que até a missão do Espírito Santo é mais difícil, se assim a gente pudesse mensurar humanamente. Porque lá no princípio, Deus fez todas as coisas do nada. Mas agora, o novo que Deus quer fazer na nossa vida e no cosmos, Ele não está usando do nada, Ele está usando material fraco. Ele está usando material rebelde. Ele está usando material hostil a Ele. Ele está usando pessoas que não gostam, não amam a Ele. Ele está usando um mundo bagunçado pelo pecado. E Ele vai fazer algo novo surgir disso tudo. O fim da era do pecado vai chegar. O cumprimento final de tudo que o Antigo Testamento anuncia vai chegar. Textos de Isaías, Ezequiel, que vocês estudaram, crianças, vai se cumprir. Porque as primeiras coisas passaram. A primeira criação e o resultado do pecado passou. Agora, a segunda criação, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Citações do Antigo Testamento. Eis que cria novos céus e nova terra. Pedro vai dizer que nós aguardamos a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E ele então descreve essa realidade que vai acontecer. João vê então essa realidade chegar. Deus habitando com o seu povo, o desejo de Deus cumprido, Deus mora com as pessoas, não mais a sua glória no tabernáculo, lá no povo de Israel, não mais a sua glória dentro do templo, não mais a sua glória em Jesus, quando esteve aqui entre os homens, mas agora a sua glória entre nós, Deus habitando conosco. A afirmação dessa verdade procede do trono. Faço coisas novas. Faço coisas novas. É isso que ele diz. Eu faço coisas novas. Eu sou Deus que sabe fazer coisas novas. Verso 5. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Deus criou o princípio, Alfa, primeiro céu e primeira terra. Mas agora Ele também cria novo céu e nova terra. Eu sou o Ômega. Ele é o soberano. Ele é o Deus apresentado como aquele que controla tudo. Ele controla o início, Ele controla o meio, Ele controla o fim. Ele é o soberano. E Ele vai fazer com que isso aconteça. Ele prometeu. Um lembrete. O lembrete está aí. No verso 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quem tiver sede, ao sedento, aquele que tem sede, pode procurar que Deus tem prazer em conceder água viva, restauração. A água que jorra do seu trono de bênção está disponível a todos nós. Esse é o tempo de crer. Esse é o tempo de acreditar que isso é verdade. Você acredita em tantas mentiras. Por que não acreditar nessa verdade? Deus se prova verdadeiro em tudo que Ele afirmou. Isso vai acontecer. Por que que você não deseja isso? Por que que você não manifesta a sua sede e corre para quem pode saciar a sua sede? Por que que você tem que ir neste mundo? Por que que você tem que procurar nas cisternas rotas desse mundo? Nos esgotos desse mundo? Nas águas imundas desse mundo? Que não sacia você. Pois é, as drogas não saciam você. A promiscuidade não sacia você. Crianças, por mais que seja interessante o jogo, né, da internet, o celular, o tablet, essas coisas não saciam vocês. Lhe tornam mais sedentos,
mais viciados, mais irados, mais chateados quando os pais falam com vocês, menino, para de brincar, vai fazer isso aqui em casa. Você fica chateado, você briga. Você fica valente com os seus pais. Porque você é tomado de ira, porque interrompeu você na sua atividade de amor com o seu objeto. Né? Porque você ama isso aqui. E ninguém pode falar nada, porque esse é o meu amor. Isso aqui não sacia você. Os jogos na internet não sacia você. Não existe nada criado que possa saciar o homem. Todas as coisas criadas valem menos do que você. Você é a coroa da criação de Deus. Você precisa de algo maior e mais profundo e poderoso para saciar o desejo da sua alma. Não são pessoas, não são coisas, não são objetos, não são realizações humanas. Se você tem sede, corra para quem pode saciar você. É isso que o texto está dizendo aqui. Você não pode experimentar o novo sem estar na fonte. Você vai ser sempre o mesmo do antigo. O mesmo do antigo. Para você ter novidade na sua vida, você precisa beber dessa fonte. Experimentar de Jesus a novidade. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Mas tem pessoas que não querem. E é isso que o texto termina. Termina negativo aqui, no verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A oferta do Evangelho está aí. Ele está dizendo, eu vou realizar coisas novas, eu vou fazer tudo novo. Eu já estou operando aí entre vocês. Eu já enviei o meu Filho amado. Ele já fez a obra de salvação. O meu Espírito foi enviado, ele está trabalhando no meio de vocês. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Ouça a palavra, preste atenção. Porque se você fugir da bênção, quem vai te pegar é a maldição. E se você rejeitar esse milagre, se você rejeitar essa solução, se você é covarde e não tem coragem de assumir Jesus como seu Senhor, se você não tem coragem para assumir Jesus como Rei sobre a sua vida e dizer, manda, Senhor, na minha vida, você é covarde, você é incrédulo que resiste em não acreditar em Jesus, você faz parte de movimentos religiosos, inclusive envolve feitiçaria, adoração a deuses, outros, idólatras. Você parte a funcionar como mentiroso. E ele descreve aqui não uma lista exaustiva, mas ele demonstra que esse tipo de atitude está passivo aí, experimentar a morte eterna. Primeira morte é morte física, separação da alma e do corpo. Segunda morte é morte eterna, separação eterna de Deus. Enquanto Deus quer habitar com os homens, se você rejeitar Jesus Cristo como água viva, você não experimentará a presença de Jesus, mas você estará distante da sua presença eternamente. Esse lugar a Bíblia chama de inferno. E ele agora vai concluir o seu plano de redenção. A história vai ter o seu ponto final. Por isso que quando nós chegamos aqui no capítulo 22, e o verso 17, o texto sagrado termina a sua história falando da ação do Espírito, porque o verso 17 diz, o Espírito, vamos lá? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito Santo está aqui dizendo, Jesus, vem, completa a obra. Vem, Jesus, dá o ponto final nessa história do mal, dessa história caída do mal. Vem, Jesus, termina o seu plano de redenção. Traga a plenitude para nós. E ele está dizendo que aqueles que estão ouvindo, no caso aqui, aqueles que estão sendo
os receptores dessa carta, as igrejas da Ásia, está dizendo também: vem, Senhor Jesus. Nós que estamos aqui em Juazeiro, aqui na Igreja Batista Esperança hoje, também devemos dizer: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Termina a sua obra. Traga a plenitude para nós. Traga um novo céus e nova terra. Nos redime, tira de nós esse corpo de pecado. Tira de nós aqui, ou nos tira desse mundo de sofrimento. Esse mundo bagunçado. Vem, Jesus, e nos tira daqui. É o Espírito que está clamando com a sua igreja. E é o Espírito que está oferecendo o perdão. Se você tem sede, venha e experimente novamente aí o novo, ou experimente da criação de Deus novamente, agora só que o novo na sua vida. Hoje é noite de compromisso. Hoje é noite de compromisso. Deus está chamando cada um de nós a continuar amando e servindo a Ele. Enquanto tem pessoas que estão indiferentes, como diz aí o verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Hoje é noite de compromisso, gente. Crianças, essa história não é a história que vocês assistem na televisão. Essa é uma história real. Ela vai finalizar e vai terminar com um fim glorioso para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não passamos aqui 4 anos atravessando a Bíblia, crianças, apenas como algo mecânico e religioso, porque a gente não tem nada para fazer em casa. Os professores não têm nada para fazer na casa deles. Então a gente vem para cá para brincar um pouco com vocês. Porque a gente não tem algo importante a fazer. Nós temos algo importante a fazer e é contar essa história. A história de Deus. De Gênesis a Apocalipse. De que Ele está entre nós. E promete enxugar o sofrimento que você tem, que você passa. É o Deus que está interessado na sua vida. É o Deus que promete fazer coisas novas em você. É o Deus que está aqui para oferecer o novo e você pode experimentar esse novo agora. Você não precisa esperar morrer. Você pode experimentar a novidade de Jesus hoje na sua vida. Temos crianças que ouviram o ano todo. A gente pode perguntar, será que agora é o momento de você, uma vez que entendeu, que decorou, que participou aqui, será que você entende que precisa crer em Jesus? Temos crianças entre nós que não é crente, que não tem uma fé genuína em Jesus, mas que hoje gostaria de fazer isso. Tem famílias, pais, que de alguma forma têm ouvido, têm tido contato. Ou pessoas que entre nós nos visitam, que entendem essa mensagem de que todos nós fazemos parte de uma raça caída no pecado, que nós não podemos fazer nada para resolver. Nada, nada. Por isso Deus enviou Jesus Cristo. Você não pode resolver os seus problemas de pecado. Seus problemas da sua casa você não pode resolver. Seus conflitos conjugais, familiares, suas crises da alma, o tédio da vida que muitas vezes você passa, crise existencial, muitas crianças vivendo já com esse vazio, querendo preencher com várias outras coisas. Jesus Cristo está aqui para preencher a sua vida hoje. Confesse que você é pecador, confesse que você precisa dele, peça ajuda a ele, ele quer te abençoar. Hoje é dia de coisas novas. E a novidade já pode acontecer na sua vida, através da fé em Cristo.